Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Visão pessoal consistente com o plano de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Números, vamos repercutir a profecia da passagem do ano. Diz assim a palavra, Números 24:16. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu estou muito feliz neste dia. Estou sobre o altar, com saúde, com rigidez, com força, com o Espírito de Deus e com a fé que é a certeza, a fé que é a convicção. Eu quero, Deus, esta noite, passar esta visão para o teu povo, para que o teu povo tome posse de realidades da tua visão, que darão a cada um consistência e propósitos de vida. Então, Senhor, eis-me aqui, usa-me, revela-te ao meu coração, para que seja revelada a palavra à tua congregação. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor Carlos. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a determinação, a prognoses de Deus, predestinados em amor, meus filhinhos, meus irmãos, minha família bendita. Vamos continuar compreendendo e buscando revelação para esta questão de viver a visão do Todo-Poderoso. Você sabe que ter visão espiritual é primordial para a nossa vida, porque somente quando eu tenho uma visão dada por Deus, uma revelação para a minha vida, é que eu me torno uma pessoa completa, feliz, forte e realizada. Sem visão, amado, ninguém consegue se realizar na vida. Lembra-se o que diz Provérbios 16:25? Não está aí na sua apostila, anote por favor. Olhe por que nós precisamos ter uma visão em todas as áreas da vida. Por quê? Porque há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Se eu não tiver uma visão, se eu não souber o que Deus tem para a minha vida, se eu não entender o que Deus quer para a minha vida e o que eu tenho que entender o que Deus quer para a minha vida, amado, eu entro por qualquer caminho. E a Bíblia está dizendo que há caminho que parece direito, parece. Você já ouviu dizer, todos os caminhos são bons, todos os caminhos levam a Roma, todas as religiões são boas. Não é verdade. Se fosse verdade, Jesus teria dito isto. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer dizer que quando eu me encontro no caminho certo, eu entendi a verdade e recebi a verdade. Quando eu conheço a verdade, eu tenho o quê? Vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, viver debaixo da revelação de Deus é uma coisa muito distante para muitas pessoas. E você sabe que há pessoas que têm grande potencial e nunca veem os seus sonhos realizados porque não vivem debaixo da direção de Deus. Tem uma visão pessoal, mas não tem a visão de Deus. Eu quero lhe passar isto em todos os cultos durante este ano, porque Provérbios de Salomão
diz assim, em 16, 1 a 3, não está na apostila Crescente: o coração do homem pode fazer planos, pode. Ou seja, Deus quer que todos nós tenhamos e façamos planos. Mas ele disse: para que os teus planos de vida deem certo, é preciso que sejam dos lábios do Senhor. É preciso que Deus fale. É preciso que Deus mostre a sua vontade. Porque senão o homem faz planos e às vezes a maioria das pessoas nem os cumpre, nunca os atinge. Versículo número 2 diz: todos os caminhos do homem são puros. Para o homem tudo é bom, está tudo certo, todos os caminhos vão dar a Roma. Mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3: então, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios. Aqui está a chave. Quando você confia em Deus, então Ele soberanamente intervém na tua vida e os teus desígnios serão estabelecidos. Porque a resposta certa é a dele, não é a nossa, não é a minha, é a dele. Então, meu amado, ter uma visão é muito importante. É mais importante do que tudo na vida. Muitas pessoas enxergam, mas não têm visão. Vivem incompletos, existem apenas, não vivem. Então, ter visão pessoal fora da visão de Deus é um risco. Quando eu começo a dizer: não, mas eu quero fazer isto, e eu não submeti isto a Deus primeiro, é um risco. Eu vou lhe dizer, é um risco em todas as áreas da vida. Eu já expliquei aqui, por exemplo, quanto ao casamento. Não adianta a pessoa dizer assim: eu quero casar com o Joaquim, se não for o Joaquim, eu quero o Joaquim. Bom, deixa eu lhe explicar como é que isto tem que começar. Senhor, eu conheci o Joaquim, eu conheci a Maria. Então, estamos entendendo que estamos gostando um do outro. Agora, é o Joaquim o homem que tu preparaste para a minha vida? É a Maria a mulher que tu preparaste para a minha vida? Fala-me, revela-me. Aí você está com os desígnios estabelecidos por ele. Pastor, mas eu estou com dúvida. Não faça. Dúvida é do maligno. Então nós precisamos de entender que ter uma visão pessoal e a visão não ser a de Deus é um risco de vida. Por quê? Porque a pessoa sabe que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele dá em caminho de morte. Por isso é que tanta gente se frustra, porque o sonho era o dinheiro, o sonho era a fama, o sonho era a fortuna, o sonho era a influência, era o reconhecimento. Amado, isso não satisfaz a alma. Só Jesus dá significado à vida. Só Ele dá significado à vida. Então, olha o que o rei Salomão dizia no livro de Eclesiastes 2:11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então Salomão está dizendo: olha, se Deus não está na minha empresa, na minha família, nos meus negócios, nos meus empreendimentos, no meu sonho, tudo é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Senhor, eu conheci um homem que quer investir comigo. Achei a pessoa com boas intenções, mas Senhor, qual é a tua vontade? Esta é a pessoa que eu devo me associar? Sabe, esse timing de esperar, eu vou dizer, muito pouca gente aguenta. Tem que aguentar um timing, porque Deus tem um tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele disse: os meus pensamentos não são os vossos, meus caminhos não são os vossos. Nós agimos de uma forma, Deus age de outra. Por isso a importância de você entender. Vejam, o rei Salomão disse: olha,
eu fiz tanta coisa, mas isso tudo foi correr atrás do vento. Então, sem uma visão dada por Deus, a vida fica incompleta, é correr atrás do vento. Então, olha, a despeito da magnitude das realizações pessoais, sempre haverá um vazio quando a pessoa faz alguma coisa sem a bênção de Deus. Só quando agimos com Deus e a sua vontade é que nós vamos ser completos, felizes e realizados. Eu já contei uma vez aqui, um dia um senhor muito rico, milionário da Zona Sul me chamou, eu fui à casa dele e eu fiquei impressionado, apartamento, acho que de uns 500, 600 metros quadrados, um por andar, os funcionários dele só podiam vir até um certo lugar, ele tocava num sinetezinho, aí o empregado chegava lá, colocava as coisas, vinham numa esteira elétrica, a mesa dele andava de um lado para o outro, pianos, quadros, um homem multimilionário. Acabamos de jantar e ele olhou para mim e disse: eu quero falar com o senhor vai saber por que eu lhe estou chamando aqui em casa. E fomos para a sala dele, os estofados, os tapetes, tudo maravilhoso. E ele olhou para mim e disse: eu tenho uma vontade de dar um tiro na cabeça. O indivíduo tinha tudo, mas a esposa dele tinha abandonado ele, tinha fugido com uma pessoa qualquer estranha. E ele disse: eu tenho uma vontade de dar um tiro na cabeça. Por quê? Porque era um homem que tinha muita riqueza, mas era tudo correndo atrás do vento, não tinha Deus. Pastor, então como é que começa a vida para que eu viva realmente dentro da visão de Deus? Isto começa como? Amado, vou lhe dizer, começa com oração. Pode acreditar no que eu lhe estou dizendo. Começa com oração. Você sabe, quando alguém ora a respeito de alguma coisa, o céu interage com a pessoa, com a terra, mas ele interage com quem ora a Deus, com quem se submete a Deus, porque é simples a pessoa dizer: eu vou me casar com esta pessoa, eu vou fazer aquilo, eu vou acontecer, eu vou parir, eu vou fazer esta viagem. Amado, tudo tenha o cuidado de dizer: Senhor, eu gostaria muito de, mas é a tua vontade. Até que você vai chegar um momento de sentir que aquilo que você está pedindo amadureceu e Deus está dizendo: sim, esta é a minha vontade, este é o meu desígnio. Você chora até de alegria ou de emoção, quando você tem a percepção que você está no caminho certo, é a pessoa certa, é o negócio certo, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, mas a vontade de Deus é o quê? Agradável. Então, o descontentamento e a infelicidade de muitos é porque não vivem na visão do Todo-Poderoso, vivem na sua visão. Então Senhor, eu quero fazer medicina. Faz medicina. Aí chega o segundo ano e diz assim: esse negócio de cadáver, não é medicina, é arquitetura. Aí a pessoa vai para a arquitetura. Aí diz: puxa, mas se um dia um prédio cair, então não é arquitetura, eu quero psicologia, porque eu vou mexer com as almas. Mas psicologia é chato, porque a pessoa fica aqui chorando. Então eu vou e faz uma faculdade, 2 faculdades, 20 faculdades, 30 faculdades, e nunca foi Deus a dizer qual é que eu quero, porque a pessoa não tem o cuidado de começar com oração. Apocalipse 1:8 disse: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Amado, estar submetido à vontade de Deus é algo fantástico. Você sabe que um dia o Senhor me disse: nunca mais na sua vida passe um dia sem me buscar ajoelhado íntimo comigo. E todas as vezes que eu volto lá ao meu escritório, eu sinto uma comoção e uma emoção. Foi Deus que me pediu esta intimidade. Então, nós só seremos capazes de ter uma vida abençoada se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus.
Creia nisto, por favor. Eu vou lhe ensinar o ano inteiro até que isso tenha uma explosão no seu coração. Romanos 12:2, para você anotar na sua agenda. Não vos conformeis com este século, ou seja, não aceite esse caminho de morte, mas transformai-vos. Agora veja o que Deus faz: pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa. É uma experiência com Deus. Você experimenta, você experiencia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amado, o mundo aí fora é caótico. O mundo é disfuncional. Por isso Deus tem uma visão para aqueles que escolhem buscar a vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Isto tem que começar com oração. O céu só interage com a terra pela oração. Não pense que segundas-feiras aqui é apenas mais uma reunião de oração. Nós entendemos que o ministério de segunda-feira é uma interação entre o céu e a terra, mano. De você dizer: olha, estou decidido, isto foi o que Deus me falou, está correto, tenho paz no coração. Isso tem que começar com oração, senão não dá certo. O que disse Jeremias 29? Bispo Ludmila gosta deste versículo, está sempre falando aqui no altar. Eu é que sei. Não sou eu que sei, é Ele. Então não se meta por caminhos que podem levar à morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo vai dar em caminhos de morte. Eu é que sei que pensamentos, que planos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, não de mal. Quer dizer que quando você busca estes pensamentos, esta vontade, esta visão, Ele te dá o fim que você deseja. Não é maravilhoso isso aqui? Então, pastor, o que é a visão de Deus para a nossa vida? Por que isso é tão difícil as pessoas buscarem esta visão? Como é que eu posso saber quais são os planos de Deus? Eu vou dizer uma coisa: muitas pessoas não têm, nem sabem, e não têm uma visão pessoal para si mesmas, nos pequenos detalhes da vida. Agora, quando você quer pensar assim, é a minha vida, é o resto da minha vida que está aqui em jogo, amado, você não pode vacilar. Você não pode vacilar. Então, como é que eu descubro esta visão? Primeiro, amado, ouça uma coisa. Deus é amor, e você tem que confiar neste amor de Deus. Deus tem o melhor para cada um de nós. E claro, se eu pensar que Deus é amor, eu não vou ter medo de nada. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Porque todos nós nesta igreja estamos tendo o temor de buscar essa direção em oração. Esperar mesmo o Espírito confirmar: sim, essa é a minha vontade. Porque a Bíblia diz que quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Mas a Bíblia diz no livro do Apocalipse: mas também quando Deus fecha, ninguém pode abrir. Quer dizer que às vezes Deus fecha? Às vezes Deus fecha. E é preciso entender o insight de Deus. Quando Deus abre, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha, quer dizer que há coisas que Deus fecha, porque Ele sabe que se você entrasse por essa porta, você ia se dar mal. Então eu tenho que confiar no amor de Deus. Segundo, eu tenho que confiar na orientação do Espírito Santo. Entender que neste ministério Deus fala, Deus dirige, Deus orienta pela mensagem, pelas orações, pelas perspectivas que Ele vai criando a cada culto aqui neste ministério. Isto aqui é uma escola de sabedoria, é a ciência de Deus. Você tem que estar atento. Olha, há pessoas que ficam até tão atentas que anotam as coisas, os versículos. Isso é muito importante, você saber. Grande parte da direção de Deus que Ele vai te dar durante os cultos.
Pode acreditar nisso, seja de oração, seja de estudo bíblico. É aqui que as coisas têm que funcionar. Por isso eu vou ensinar sobre o valor da igreja no domingo. Provérbios 3:5 para você acrescentar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Agora vem aqui, isto tem que estar lá dentro. Olha só, não te estribes no teu próprio entendimento. Não crie uma coisa e depois diga: Senhor, abençoa. Porque se Deus fechar a porta, como é que você quer que abra se Ele mesmo fechou? E às vezes Deus fecha portas exatamente porque Ele conhece o amanhã, conhece o futuro. E Ele sabe que se essa porta se mantivesse aberta, seria um caos na tua vida. E eu vou dizer uma coisa: graças a Deus pelas portas que Deus fechou na minha vida, amado. Porque Deus tinha uma maior para a minha vida. Ele tem para você. Não te estribes no teu próprio entendimento. Terceiro, para cada um Deus tem um plano que Ele vai desenrolando a cada dia. Deus vai te mostrar uma coisa, depois dás um segundo passo, depois Ele te prepara para um terceiro passo, e você não pode ter dúvida. Você tem paz, é Deus que está. Tem dúvida, não é Deus, não faça. Quarto lugar, a visão de Deus nos traz uma intimidade com o Senhor muito forte. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Pela minha experiência de pastor, de ajudar as pessoas, eu conheço pessoas que só oram quando atingem o fundo do poço. Só quando chegam lá no fundo é que se lembram. Lembra quando Jonas foi engolido por um peixe? Ele não orou, não acreditou quando Deus mandou ele pregar numa cidade. Mas quando ele estava lá, dentro da barriga do peixe, lá dentro feito um sushi, não sei o quê, é que ele se lembrou. Puxa, há um Deus. Mas ele precisou de virar sushi humano, cara, para se lembrar que havia Deus. Senhor, Tu existes. Aí ele reconhece lá no fundo do poço, amado. E há pessoas que só na dor é que se submetem. Por quê, gente? Por que precisa de entrar na barriga de um peixe ou entrar no fundo do poço? Recordo há uns tempos atrás, 2 ou 3 anos ou 4 anos atrás, nós tínhamos aqui um dos líderes da igreja, e ele me disse: olha, eu nunca dizimei na igreja, porque eu já venho aqui, já passo horas aqui, o tempo que eu estou aqui na igreja é o meu dízimo. Eu disse: é um novo modelo? E aí, amado, você sabe, quando você não tem a proteção de Deus, aí alguém entrou no escritório dele, assaltou, roubou-lhe tudo. Aí ele veio e disse: agora a partir deste mês eu vou dizimar. Foi preciso perder tudo. Você sabe qual é a vontade de Deus? Então, eu não posso depender dele. Primeiro eu me arrebento todo, vou ao fundo do poço, depois digo: Senhor, qual é a tua vontade? Isso não, é estranho. Não precisa disso aqui. É para fazer o contrário. Veja como é que diz Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Eu gosto muito desta passagem. Serafins, eu gosto muito de anjos, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, os 2 cobriam os pés, com as 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram, a voz do clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Agora eu tive uma visão de Deus, disse o profeta. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Depois que ele teve a visão de Deus, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a tua vontade. Estou no lugar certo. Essa é a tua vontade. Então, Deus tem um plano para cada vida. Ele nos deu dons, Ele nos deu talentos, capacidades, e até para compreendermos o que Deus quer que cada um de nós faça. Leva a sério isso.
Viva a visão de Deus, abrace-a quando você descobrir. Peça a Deus que lhe revele os seus propósitos. Não perca tempo com o mundo. Não viva a sua visão pessoal. Viva a visão que Deus vai lhe dar. Amado, ninguém pode frustrar o que Deus quer fazer na tua vida. Ninguém. O Senhor tem planos e propósitos grandes. Deus é um Deus de portas grandes. Deus é um Deus de grandes chances. Deus é um Deus de grandes oportunidades. Deus é um Deus grande. Jeremias 33:13, ele diz: invoca-me, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que estão ocultas, que precisa de ter a visão, que precisa de conhecer coisas grandes. E o que eu lhe disse para você conhecer as coisas grandes de Deus? Invoca-me, busca-me, ora. Isto é maravilhoso. Coisas grandes para a nossa vida. Então, eu quero usar agora esses 10 minutos finais para lhe falar de uma pessoa que tinha visão, perdeu a visão e voltou a ter visão. Estou-lhe a falar de uma das parábolas mais proeminentes da Bíblia Sagrada, chamada a parábola do filho pródigo. Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Tem a figura de Deus com os seus 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá uma parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os bens, os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Para agora. Olha a diferença, o que é viver dentro da vontade de Deus e fora da vontade de Deus. Ele estava na casa do pai. Você sabe que viver vida espiritual tem regras. Tem padrões, tem uma forma de viver, de agradar a Deus. Isso não é uma ciência. Então, enquanto ele estava ali, estava tudo bem com ele. Até que um dia, e os judeus dizem que quem pede a sua parte da herança enquanto o pai está vivo, é amaldiçoado. E ele chegou e disse: pai, eu quero a minha parte. Ouça, Deus poderia ter dito: não faça isso, filho. Você vai se dar mal, cara. Você vai ter um problema grave na vida. Deus deixou. Então, ele tinha a visão da casa do pai, perdeu a visão, deixou de fazer a vontade dele. Então ele foi, pegou o dinheiro e diz a Bíblia que ele passou a viver dissolutamente, ou seja, fora da visão do pai. Onde não há visão, há vida dissoluta. E bebe, e fuma, porque não há freio de vida, não há visão. Porque o que é de Deus é bom, perfeito e agradável. Fora de Deus é vida dissoluta. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aí, fora da vontade de Deus, fora da visão de Deus. Amado, Deus tem visão para as emoções, para a família, para o dinheiro, para o comércio, para os empreendimentos, para relações interpessoais, para o amor. Deus tem todas as áreas da vida com a vontade dele. Está aqui na palavra. Diz que ele começou a passar necessidades. Fora da visão de Deus, a pessoa, vida dissoluta, começa a passar necessidades. Versículo 15. Então foi ele e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. E ali desejava fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai não têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então você veja, para o judeu, o pior trabalho é guardar porcos, porque eles não comem porco. Portanto, veja que esse homem desceu ao fundo do poço, porque ele se desviou da vontade do pai. Diz que ele queria comer alfarroba de porco, mas como ele estava cego com a visão de Deus, tinha perdido a visão, até que uma vez ele entendeu, ele disse assim: puxa, Deus tinha uma visão para mim. Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura? Então ele voltou a entender a vontade de Deus, começou a perceber a visão. Diz: na casa do meu pai há fartura. Onde está a visão de Deus? A bênção, a fartura, a abundância, a paz, a alegria, a saúde, a bem-estar, a energia de vida, a propósito, a sentido. E eu aqui, gente, morrendo de fome. Nenhum cachorro quente, nem o McFish do McDonald's, nem batata frita, não tem nada, comida de porco. Então
Então, amado, quem está longe de Deus está doente, tem pobreza e vive maldição. Quem não tem visão de Deus está debaixo de maldição. Por isso é que Paulo disse em Gálatas 3, voltamos daqui a pouco a Lucas, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegue. Ora, se na visão de Deus não há maldição, quem foge deste plano de Deus, cai na maldição. Maldição tem três situações. 1, afastamento de Deus. 2, doença. 3, pobreza. Enquanto ele estava na casa do pai, ele disse, na casa do meu pai há fartura, ou seja, ele estava na fartura. Na visão de Deus, amado, não tem como falhar. Deus honra, Deus abençoa, o favor dele está sobre a nossa cabeça. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco. Sua vara e o seu cajado nos consolam. Prepara-nos na mesa, na presença dos nossos adversários. Unge a cabeça com óleo, o seu cálice transborda. Ah, mas eu quero viver a minha vida. Eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer o que eu quero. Não gosto desse negócio de pastor, isso é dinheiro para roubar, não sei o quê. Eu vou viver a minha vida. Aí chega aqui e se arrebenta todo. Perdeu a visão. Mas aqui ele se lembra que é na casa do pai. Então Deus diz, então está aí a visão. Ele volta e diz a palavra do Senhor, Lucas 15, 18, levantar-me-ei na casa do meu pai, há fartura. Ou seja, ele tinha esta visão da bênção de viver na igreja. Amado, eu vou lhe dizer um negócio, nunca se afaste da igreja, nunca. Ainda que às vezes você tenha que ralar, não te afaste da casa de Deus. Pior coisa é afastar-se da casa de Deus, porque depois lá fora ninguém dá nada, comida de porco, quer dizer, pessoa passa as passas do algarve, como o pão que o diabo amassou estando fora dele. Nunca te desvies da casa do pai, nunca. Se você estiver triste, se te chatearem, vem falar conosco, conta, abra o teu coração, mas não caia na asneira de se afastar da igreja, amado. Não caia. Você vai ralar muitos problemas na vida, está aqui a passagem. Então ele disse, mas eu tenho visão, gente, eu estava perdido, mas eu vou me levantar, vou ter com meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante de ti. Versículo 19, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai e vinha ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, pegou um cajado e arrebentou-lhe a cabeça. Na lei arrebentaria a cabeça, tiraria os dentes todos, não ficava nem nada, zero. Diz que o pai compadecido, porque o pai sabe, amado, que quando a pessoa perde a visão, sofre. Diz que o pai correu, o abraçou e o beijou. Versículo 21. O filho disse, pai, eu peguei contra o céu, eu tenho visão disto, eu peguei contra ti, eu não sou digno nem sequer de ser chamado teu filho. Versículo 22, o pai porém disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, pondo-lhe sandálias nos pés, trazei também matai um novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este é meu filho, estava morto, estava sem visão, mas agora ele tem visão, ele reviveu, ele estava perdido, mas ele foi achado, e começaram a cantar e a louvar, a bendizer, amado. Ele voltou para a vontade de Deus. Então, amada, ouça, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa. Sabe o que o pai disse a esse rapaz? Que o pai disse, não, esse é meu filho. Você sempre foi meu filho. Eu nunca deixei de ser o seu pai. Eu nunca neguei que eu sou o seu pai. Eu nunca deixei de o amar. Eu tinha você sempre nas palmas das minhas mãos. Foi você que perdeu a visão. Foi você que saiu da minha comunhão. Foi você que buscou o mundo. Foi você que negou o meu amor. Foi você que não quis me ouvir. Foi você que achou que a minha vontade era má, era castradora, era doentia e era severa. Mas eu sou seu pai. Eu sempre fui seu pai. Eu sempre te amei. Eu sempre estive de braços abertos. Eu sempre fui um pai cheio de amor. Foi você que se afastou. Sempre tive um coração de pai que ama. Então, amado, ter a visão de Deus começa por compreender este amor. Senhor, eu sempre fui o teu pai.
Você que saiu, você que largou a visão, você que quis buscar o teu próprio, estribar no teu próprio entendimento. Eu estou aqui. Você está voltando para a minha vontade, você está voltando para a minha visão. Então, festa, põe um anel, honra, põe roupas novas, né? A dignidade, põe sandália, porque escravo é que anda descalço, ele não é escravo, ele é filho. Então, ter a visão de Deus é viver a plenitude da graça, é viver o favor de Deus. Lembra só o que ele disse em Lucas 15:17: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, como eu tive quando estava na visão de Deus. Como eu saí da visão de Deus e agora? Estou aqui morrendo de fome. Estou aqui na pior. Olha aí o meu sapato velho. Olha a minha roupa toda arrebentada. Minha joia. Fui assaltado e me levaram o cordão. Não tem nem dinheiro para dar no BRT. Fui na UPA, não tinha remédio. Fui no SUS, não tinha ambulância. Pô, estava brabo. Mas na casa do meu pai é a fartura. E o pai estava lá. E quando ele viu o filho, e olha, Deus permite que a gente às vezes desculpa a expressão, não saia, quebra a cara. Para você estar ouvindo Deus te falar todos os dias com fartura. Como você tem que tratar a sua mulher, como você tem que tratar o seu marido, como você tem que fazer a sua sociedade. Não pode casar com as trevas, não pode casar. Tem pessoas que foram criadas aqui na igreja, que casam fora da igreja, mano. Casam com gente do mundo. E depois dizem, Senhor, abençoa porque esta é a minha vontade. E Deus disse, mas não era a minha. Como é que você quer que eu abençoe a tua vontade e não a minha? Por isso é que esse rapaz, que simboliza um pouco a grande maioria do povo evangélico, só no Brasil nós temos 15 milhões de desviados. Desviado perde a noção da vida, mano. Vai guardar porcos. Perde o foco. Porque acha que não, mas eu vou. Olha, não me fala nem do pastor. Eu não consigo, eu tenho geriza desse negócio de Bíblia. Eu quando ouço falar em dízimo, me arrepio todo, os pelos caem todo do meu corpo. Eu vou desbridar a minha pele toda, porque eu não posso nem ouvir um hino. Eu também posso fazer igreja em casa, eu também tenho Bíblia em casa. Eu não tenho que ir lá, eu não tenho que ter uma religião, eu não tenho que ter um pastor. Eu afinal posso viver a minha vida dissoluta. Mas há um dia, amado, todos nós prestamos contas a Deus. E quando se perde a visão, amado, é porque o diabo é tão sujo. Quando a pessoa sai desta visão, porque a igreja cria uma certa proteção e pressão. O culto, louvor. Então, você está aqui, é uma vocação. Quando você sai disso, e aqui você tem a proteção de Deus. É como andar na chuva com um guarda-chuva grande. Agora, quando você fecha o guarda-chuva, amado, é a vida dissoluta. Então a pessoa diz, estou aqui mesmo, então vou beber. Já que estou aqui mesmo, então vou fumar. Já que chutei o pau da barraca, então eu vou fazer. Já que aí a pessoa começa a descer. Vai até lá o fundo do poço, a barriga do peixe. Depois lá no fundo do poço diz, Deus! E Deus disse, cara, eu sempre estive aqui, eu sempre fui teu pai, eu sempre te amei, eu sempre gostei de você, o teu nome está nas palmas das minhas mãos. Você que se afastou, você que foi, você que achou que eu era severo, você que achou que eu era castrador, doentio, porque você tinha que vir aos cultos. Não mudei de casa, não fugi, não troquei os telefones, eu sempre fui o pai de amor, de bondade e de misericórdia. É que às vezes as pessoas acham que fora da igreja as pessoas vão curtir um barato. Amado, não há barato com o diabo, amado. É caro. Ninguém curte vida fora de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A pessoa pode até achar que fumando um crack
cheirando uma cocaína, injetando um LSD que vai curtir um barato, bebendo uma iodo vai curtir, não curte nada. É vida dissoluta, fora da visão de Deus. Mas o Pai está aqui. Deus sempre esteve. E se você seguir cada ensinamento, pouco a pouco, tijolo a tijolo, você vai ver como é que a sua vida vai se tornar uma vida poderosa. Porque na casa do Pai, amado, há fartura. Curve a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque me ensinaste isto, me ensinaste a esperar a tua vontade. E hoje, Pai, eu tenho convicções fortes, eternas, a respeito de algumas coisas, Pai, que pareciam absolutamente distantes da minha vida, na área emocional, na área pessoal, na área ministerial. Oh Deus, hoje é tudo tão real, tão verdadeiro, Pai, que eu só tenho que dar graças e honras. Obrigado, Senhor, porque me ensinaste que através do joelho no chão, da busca sincera, tu falas mesmo, tu respondes mesmo. Muitas vezes, Senhor, ao abrir a Bíblia, lá está a palavra que eu precisava de orientação para a minha vida. Obrigado, Deus, porque na casa do Pai há muita fartura, Pai, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Senhor, você gostaria de dar um aplauso ao Senhor? Vamos ficar de pé. Bispo, venha dar a bênção final. Bispo André Barbosa. Glória a Deus. Bispa Cristiane. Meus filhos amados, em quem eu me comprazo. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para o altar, por gentileza. Pai amado e bendito, nós te glorificamos, Senhor, por esta palavra, pelos ditos de Deus que foram transmitidos através do nosso profeta, do anjo deste ministério, ó Pai. Estamos comprometidos com a visão de Deus, estamos comprometidos, ó Pai, com a ciência do Altíssimo, e também queremos afirmar, Senhor, que estamos totalmente submetidos à visão do Todo-Poderoso, submetidos, Senhor, a este apostolado. Estamos aqui para dizer, Senhor, eis-nos aqui para cumprirmos a tua vontade. Agora, Senhor, que a tua graça e a tua paz, o teu grande amor e as doces misericórdias do teu Espírito Santo se manifestem não somente hoje, mas para todo sempre. E os eleitos de Deus comprometidos com a visão, aqueles que estão comprometidos com o reino, digam amém e amém. Glórias a Deus.